Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje começando a primeira gravação do nosso podcast Hora do Axé. E hoje nada melhor do que nós estarmos com a doutora em antropologia, doutora Isabel Campos, direto de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje nós vamos conversar um pouco de tudo, de religião, conversar a história de Pelotas, onde essa doutora tem grande conhecimento e vem engrandecer nosso podcast hoje. E eu vou apresentar ela agora. Tudo bem, doutora Isabel? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui essa noite. Prazer é nosso. Eu fico muito grato, fico muito feliz de estar te conhecendo assim no vídeo, né? Ainda não tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas já tenho um carinho, um apreço pelo teu carisma, tua educação e, claro, né, com o teu conhecimento. Então, hoje tu vem nos agraciar, né? Nos agraciar com a tua formação em doutorado, né? Em antropologia, inteligente e a apreciadora também, né, de fé da nossa religião. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo podcast hoje. Então, eu queria que a doutora Isabel se apresentasse para o pessoal. Então, Pai Éder, boa noite a todas e todos que estão ouvindo, né, vendo também esse podcast. É, é uma honra, né, participar do primeiro episódio, né, e falar, e me sinto muito honrada também de falar um pouco sobre as religiões de matriz africana, né, em Pelotas. Essas religiões que, de algum modo, eu pude participar de muitas manifestações dessas religiões, tive a oportunidade de conhecer muitas lideranças religiosas. Então, para mim é uma honra poder falar um pouco, né? Apesar de que eu acho, né? Obviamente o conhecimento, os saberes estão, vocês que são os detentores, né? São os pais e as mães de santo que são detentores desse saber, mas é uma honra poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas, né? Do meu trabalho, um pouco com as religiões de matriz africana em Pelotas. Então, como o pai disse, né? Eu estou em BH, eu moro atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é um Belo Horizonte mesmo. É lindo aqui essa cidade. Mas eu nasci em Pelotas, toda a minha trajetória de formação acadêmica foi em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Então, minhas pesquisas sobre o tema da intolerância religiosa, do racismo religioso, em relação às religiões de matriz africana foi, né, o local da pesquisa foi a cidade de Pelotas. Sim. Mas a Isabel, né, é filha de um professor, Ah, de uma mãe benzedeira da família, né, que não está mais aqui nesse plano conosco, mas espiritualmente acredito que está num lugar muito melhor. com certeza. Mas era a benzedeira da família. Então, de algum modo, eu tinha essa relação meio ancestral, né, com esse mundo espiritual, com esse mundo transcendental. E me encontrei bastante assim nas religiões, nos terreiros da cidade de Pelotas, que eu percorri e que eu conheci, né? Então é isso. Atualmente eu moro aqui em Belo Horizonte, faço uma pós-graduação em gestão de projetos de patrimônio cultural, a cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais como um todo, né? É, é, trabalha muito com essa temática do patrimônio cultural, dos bens culturais, e é um tema também que eu acabo trabalhando muito com as religiões de matriz africana em Pelotas. E aí, acho que no decorrer aí do podcast eu posso falar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, por um lado, a gente fica feliz, né, de te ver crescendo, evoluindo, levando o teu estudo daqui da nossa cidade para outro lugar, mas também, por um outro lado, a gente fica triste de perder essa pessoa tão querida e amada e de grande conhecimento e estudiosa, né? Não, mas não perde, né? A gente complementa os caminhos, né? Onde eu passo, eu falo das religiões, principalmente no contexto do Rio Grande do Sul. E isso, assim, chama muita atenção, sabe? Principalmente aqui no estado de Minas Gerais, que tem uma cultura de matriz africana, mas principalmente uma cultura bem sincrética com o catolicismo muito forte.
que são as folias de reis, as irmandades, os congados. Tudo isso são manifestações de referência cultural de matriz africana. Mas tem esse sincretismo muito forte com o catolicismo, então se apropria, né, obviamente, de santos, desses símbolos, né, do catolicismo popular, né, que a gente chama. Então, quando eu falo em outros espaços sobre as religiões de matriz africana na cidade de Pelotas, sobre essa referência cultural e sobre como o estado do Rio Grande do Sul cultua a religião de matriz africana de uma forma tão significativa que tem um número maior, né, de adeptos do que Bahia, né, e as pessoas ficam muito impressionadas. Então, isso é importante, né, porque tem que sair para fora não só da universidade, né, essas pesquisas, esses trabalhos que a gente faz, né, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, mas para fora dos terreiros também, né? Quantas vezes eu acho que isso fica muito presente, muito evidente para as pessoas de religião de matriz africana no estado do Rio Grande do Sul, que a religião é muito forte, né? E que tem muitos adeptos, porque tem muita gente de terreiro, é uma rede muito grande, as pessoas se conhecem, né? Provavelmente o pai conhece outros e outras lideranças no estado inteiro do Rio Grande do Sul, mas para fora as pessoas não têm tanto esse conhecimento, né? As pessoas que são também de outras religiões, de outras instituições, não conhecem essa potência da religião de matriz africana no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é para isso que eu estou para fora do Rio Grande do Sul, para falar de você. Para levar a nossa cidade, o nome da nossa cidade, nossas culturas, que todas elas são lindas, né? Maravilhosas para longe. Eu também fiz na verdade, é um projeto de muitos anos. Eu admirava um falecido que já faleceu, um rapaz, que era o pai Alex de Oxalá. Ele tinha um programa, ele não falava em si só da religião, mas ele passava o geral assim de Pelotas, mas nesse programa no intuito da religião, ele abriu o búzio dele, abria as cartas e aí as pessoas mandavam uma mensagem, ele respondia uma pergunta objetiva ali. E isso aí eu não me lembro se passava numa TV que tinha aqui em Pelotas, eu não me lembro quem era a pessoa que fazia, mas eu lembro dele, né? Eu era bem novo até. E eu conheci esse pai até, ele esteve na casa do meu pai de santo, Três Batuques, onde a gente se conheceu, e desde esse tempo eu admirava essa função dele, e eu disse, um dia eu vou fazer. Porém, com a vergonha, né, que tenho vergonha, as pessoas dizem, pai, o senhor não tem vergonha, que o senhor começa a falar, não para mais, mas isso até eu começar a falar. Na primeira impressão, assim, eu sou muito envergonhado, tanto que eu dou uma gaguejada aqui, é normal, o pessoal está acostumado, mas depois, como diz o pessoal, vou tirando de letra em si. Então, era um projeto que eu tinha vontade de falar sobre religião. Não digo falar fundamento de casa, porque tem coisas que é fundamento e é tradição, e eu acho que cada nação tem a sua tradição, né? Porque nós somos Cabinda, mas tem Jeje, tem Nagô, tem todos os tipos de segmentos religiosos, né? Só que não falar do fundamento, mas falar da tradição em geral. Porque a religião em si, todas elas têm orixás, e os orixás não mudam independente de nação. Para mim, no meu ver, e eu acredito que seja igual. Como diz um amigo meu, orixá é brasileiro. Então, o que acontece? Fazendo esse projeto, eu quero desmistificar aquela coisa de Pelotas não ter pessoas boas religiosas, de Pelotas não ter fundamento religioso que só vem lá de cima. Gente, todo lugar é maravilhoso, todo lugar tem grandes pessoas de grandes fundamentos, grandes conhecimentos. O que eu digo? Deus está em todas. Sim. Né? Deus está em todas as religiões, né? Se não fosse para existir, Deus não deixava, né? Então, eu acredito que, independente da religião que tu segue, a fé que tu prega, Deus vai estar em todas. Então, o que eu queria com esse programa? De trazer, desmistificar a situação, de dizer que só Porto Alegre, outros estados que tem gente boa. Não, gente, tem muita gente boa aqui. Claro que muitos antigos já se foram, né? Por exemplo, o meu pai, mesmo que eu sou filho do pai Ailton de Oxum, neto do vô João Carlos de Oxalá, foram grandes babás aqui em Pelotas, que a maioria da Goa, a maior Goa daqui de Pelotas do vô João Carlos, né? E eu sou neto dele.
E, claro, depois veio outras em si, mas eles deixaram grandes nomes aqui, grandes pessoas. Infelizmente, não tem ninguém que ficou para contar a história, né? Não deixamos documentado nada, não tem nada gravado em si, é fotos, e geralmente as pessoas conhecem eles pela boca de filhos, netos, bisnetos, como nós, né? Então, eu quis, com esse programa, o intuito desse programa é nós falarmos de religião em si, mas falarmos das pessoas. O que, que eu quero? Eu quero trazer babás e Yas aqui para nós ter uma conversa e saber o início deles, como foi, que foi o envolvimento na religiosidade, o que é a religião para eles hoje, o que soma na vida deles, o que não soma, e nós falarmos de algumas dádivas, né? Algumas delas, né? Dádivas que a gente diz, milagres que acontecem dentro das nossas casas na religião, né? Porque olhar de fora é muito fácil, mas vem estar dentro, né? Tudo tem o seu prós a favor e contra, claro. Nós somos pessoas e nós somos errantes, né? Não existe 100% de êxito. Jesus Cristo foi 100% e mesmo assim não agradou a todos, né? Então, nós, quem somos nós pecadores, né? Nós estamos aqui para buscar a evolução através da nossa fé, da nossa religião. Mas eu acredito, independente de religião, de evolução, eu acredito no fazer bem às pessoas. Religião boa é aquela que te torna melhor, é aquela que te deixa ser humano melhor, ser humano que tem empatia pelas pessoas, que não te deixa arrogante, que não te acha melhor que os outros, que tu não seja uma pessoa que só tu sabe, porque uma coisa meu pai de santo me ensinou: o dia, meu filho, que tu te achar que sabe tudo, é teu final. E Verdade. é verdade. Então é esse o intuito, viu, doutora Isabel? Então Nem vamos. não, doutora, não, por favor. Mas é uma doutora, né? Temos que deixar mais de doutora. Então, doutora Então Isabel, vou chamar o pai de doutor também, porque você sabe, né, essa ideia, né, de que esse lugar de saber é do doutor, é do pesquisador, é desse lugar, né, do científico, desculpa te interromper, né, mas é isso, está falando de saber, de conhecimento, todo mundo, né, todos os terreiros, todas as IAs, os babas, têm seu conhecimento e deve ser reconhecido por esse conhecimento, né? E eu acho que tu tá tocando em algo muito importante para as religiões, independente de qual é o segmento, independente da nação, independente da região do Brasil, que é a oralidade, né? Isso é a transmissão do saber, que é uma potência a oralidade. E que bom que podcasts nesse formato, né, estão potencializando também, né, a fala e de que isso é uma transmissão de saber, é um registro também, mas é uma transmissão de saber, né, uma troca entre pessoas, uma troca de conhecimentos e que vai para além dessa coisa da escrita, né? Que bom que transcende a escrita, né? Porque a escrita é para poucos, né? É para poucos que conseguem acessar, poucos que conseguem ler. Então, ainda mais uma escrita, essa escrita formalizada pela academia, pela ciência, enfim, ela é ainda mais inacessível, né? Então, que bom que a gente tem esse podcast, né? Que pode, que potencializa essa transmissão de saber através da oralidade, né? E mostra esse poder da oralidade, né? é verdade. E hoje, graças a Deus, nós temos esse contato nessa rede social, essa mídia toda, porque muitos antigos não tiveram essa oportunidade, né? E muitos antigos também não tiveram a oportunidade de estudo, né? Eles eram. Por que, que a religião é passada pela oralidade? Porque não existia um canal de comunicação no sentido de gravar um podcast, de falar um fundamento, coisa. Era de pai para filho, né? Boca a boca a gente aprendia a religião assim, como até hoje, né? E eles não tinham grandes estudos, né? Eles, geralmente, no tempo dos meus pais mesmo, era primário, né? De primeira a quinta série, e era aquilo ali, deu. Hoje não, graças a Deus, hoje eu até prego isso aqui em casa, não que eu tenha, né? Mas eu prego que eu acho que nós também, Pai Santo, temos que pregar para os filhos de santo ter estudo, eles fazerem estudo, eles irem atrás do conhecimento, abrir a mente deles, porque para desmistificar também que pai de santo é burro, que pai de santo não tem escolaridade, que pai de santo só sabe falar de religião, eu digo, não tenho formação, mas eu tenho uma coisa que me faz muito bem, vivência. Vivência. Eu estou com 42 anos, eu trabalho desde os 13 anos de idade, lidando com pessoas de todo tipo de classe social,
E eu aprendi muito, muito, muito na minha vida falando com pessoas e até o dia de hoje. Só que eu digo, gente, Pai de Santo não pode ter essa visão fechada aqui que olha só para frente. Pai de Santo tem que ser visão assim, ó. Nós temos um mundo na nossa frente e nós temos que aprender olhando para ele em todos os lados, né? Então eu digo para eles, vamos quebrar esse tabu de Pai de Santo ser ignorante no saber, que Pai de Santo não pode ter uma faculdade, que Pai de Santo não pode ter uma formação. Não, tu pode ter a tua religião, seguir a tua religião, mas tu pode ter uma formação, tu pode ser um advogado, pode ser um doutor, pode ser um administrador, N coisas. Por quê? Primeiro que a gente tendo conhecimento, ninguém nos tira, né? E aonde nós chegamos, a gente se identifica, né? Porque eu não tenho estudo, mas eu tenho uma coisa que é muito boa, além da vivência, é conversar. Eu sempre digo para o meu companheiro que quem tem boca vai a Roma, né? Então, eu já tenho um não. Então, eu vou em busca do sim. É muito fácil. Eu não, não vai dar. Não, isso. Gente, por favor, né? Antes disso, vamos pensar que nós temos que ter fé, acreditar no invisível e também tem que ter boca. Perguntar. Eu vou nos lugares, eu pergunto. E outra, a religião também toda na minha vida foi perguntando. Eu aprendi bastante com meus pais, aprendi bastante com meu pai carnal, que é um cacique de terreiro antigo, que foi o que fez meus guias. Mas toda a vida eu não só olhava, eu perguntava. Porque eu acredito que quando tu quer aprender, tu pergunta. Quem quer aprender, pergunta, né? Mas só tem que olhar e aprende. Não, gente, tem coisas que a gente está fazendo ali, olhando, tu sabe só o que tu está enxergando, mas e o que vem atrás, né? Então, eu sempre pergunto sobre isso, pergunto sobre aquilo, e até o dia de hoje, se eu não sei alguma coisa, eu digo para meus filhos, gente, eu não sei isso hoje, mas amanhã o pai vai saber. Eu vou em quem sabe, eu vou em gente mais antiga que eu, gente de uma ética boa religiosa, uma pessoas boas de conhecimento, eu vou e pergunto, fulano, sabe me explicar tal coisa? Sabe me dizer o porquê? Porque não é feio perguntar, não é feio não saber, porque nós estamos em busca do saber. Todo mundo vai saber um dia, só basta buscar. Claro, claro. É um caminho, né? Assim, a gente tem que entender que a gente está sempre nesse caminho, né? Buscando esse saber de diferentes fontes, né? Pode ser essa fonte científica, ela é legítima, obviamente, né? Mas as outras fontes também são legítimas, né? Os outros lugares de saber também são legítimos. Um pai de santo mais antigo, ele obviamente detém de um conhecimento mais vasto, né? De mais tempo, de experiência, de vivências. Mas um pai de santo mais novo também tem outros conhecimentos, né? E é nesse diálogo, nessa conversa, que eles vão trocar esses conhecimentos e vão crescer, né? Eu digo que, às vezes, eu tenho mania de botar na minha rede social que tempo não é posto, né? Tempo é merecimento de respeito, né? Porque tem gente que tem tempo e não tem conhecimento. Tem gente que não tem tempo e tem conhecimento, né? Então, hoje também já mudou isso, porque as pessoas tinham aquela coisa assim, ó, é antigo é bom, novo não presta. Só que as pessoas esquecem que o novo de hoje, ele pode ter tido um professor antigo que ensinou, que educou, que fez ele na religião. Então a gente é novo, como também existe vários velhos que são ótimos na religião, maravilhosos, mas um dia foram novos, né? Hoje eu me sinto novo, mas eu estou indo para o caminho dos velhos, né? 42 anos já é uma idade avançada. Daqui mais uns 8 anos eu já posso me considerar uma pessoa mais velha, né? Vou estar com uns 50 anos, né? Mas eu digo que eu tenho só a idade de velho, mas o espírito e eu acho que a aparência também é de jovem. A mãe não me deu as rugas ainda, que tomara que não me dê tão cedo. Mas são as expressões da vida no corpo, né? Que registro bonito, né? O corpo, assim. Eu acho que é até isso as pessoas tentam apagar, né? Assim, de algum modo, tem essa tendência a apagar os registros do corpo, né? Que assim são tão, de algum modo, entre muitas aspas, naturais, né? São naturais, são do tempo, eles querem te dizer, dizem alguma coisa para os outros e para si mesmos, né? E eu acho tão bonito isso, assim, a minha mãe tinha uma coisa de... a minha mãe faleceu muito nova, né? Com 53 anos. Mas ela amava fazer aniversário.
porque ela dizia que ela tinha que comemorar que ela ia ganhar mais um ano de vida. Então, para ela, era uma. E as pessoas correm, né? Do aniversário, chega uma certa idade, ai, não quero mais comemorar meu aniversário, ou não quero mais dizer quantos anos eu tenho. Que orgulho dizer quanto tempo tu tem nesse plano, né? Isso quer dizer a estrada que tu percorreu, não sempre, né? Uma estrada tão cheia de coisas positivas, mas esse tempo diz algo, né? Então, acho assim, até isso as pessoas querem apagar, né? E querem plastificar, e querem alterar até o ponto de transformar isso em algo irreconhecível, né? De algum modo, querem apagar suas histórias, né? Então, eu fico meio... Não gosto muito dessa coisa, não. Eu vou te dizer, doutora Isabel, que eu tive um problema com essas coisas de aniversário e de idade, né? Eu vou te contar um fato para nós seguir um papo, porque aqui é tranquilo, nosso podcast, a gente segue, depois a gente está falando do que tem que falar em si. A minha mãe Oxum vai fazer de vasilha 15 anos agora no ano que vem, no 2024, no dia 22 de maio, a mãe Oxum faz 15 anos de vasilha. Bom, eu, antes de sentar a Mãe Oxum, há 15 anos atrás, eu tinha um problema muito sério com fazer aniversário. Mas isso é da gente, né? Por que fazer aniversário? Mas não era meu aniversário de anos em si. Era porque eu tinha trauma, porque toda a vida as pessoas te judiam, as pessoas te pisam, as pessoas falam mal de ti, as pessoas te denigrem, falam N coisas. Quando tu faz aniversário, as pessoas te abraçam e dão tapinha nas costas, que eu odeio tapinha nas costas. E eu tinha esse trauma, né? Porque eu me assumi novo, né, com 15 anos de idade, e sabe que isso há 25 anos atrás, 20 anos atrás, assumir a homossexualidade era um temor, né? Não é o que é hoje que um filho chega para um pai e diz que ele é homossexual, que ele é bi, que ele é pan, que ele é isso, que ele é aquilo, e é tranquilo, que eu digo, é suco de maracujá. Tá bom, meu filho, te amo igual. Antigamente não. Antigamente tinha a sociedade, tinha a família, tinha os amigos, tinha N coisas que era complicado. Então eu tinha essa mania. Toda vez que eu fizesse aniversário, eu me escondia na época de aniversário. Eu tinha minha primeira mãe de santo, que é a mãe Bia de Xangô, e geralmente meu aniversário é 24 de janeiro, caía sempre próximo à data do Pai Xangô. Então, a data do Pai Xangô, ela comemorava o Batuque no 24, que caía no sábado, ou às vezes o meu aniversário caía na sexta e sábado 25 era o Batuque, às vezes o Batuque era sábado 24, 23, 24 era no domingo, então eu estava sempre envolvido na casa dela, porque eu lá na minha mãe de santo era o pau para toda obra. Na época eu fazia tudo, filho de santo tem que fazer tudo. Lavava a caixa d'água, pintava a casa, pintava o quarto de santo, capinava, pintava as casinhas do odeio na frente, pintava o quarto de santo, eu fazia de tudo quando eu era novinho lá na casa da minha mãe. Porque a gente, para ser pai, a gente tem que ser filho antes, né? Claro, claro. E eu fui bem filho. Então eu tinha esse trauma. No meu aniversário, eu sempre estava escondido lá na minha mãe de santo, e aí eu não aceitava também que me ligasse. Aí no outro dia, tudo bem, por causa dessa situação. Bom, quando você estava comemorando com o Xangô, né? Maravilhoso, meu pai. Bah. E aí, quando a Mãe Oxum veio para Vasília, no segundo ano para terceiro ano de Vasília, a Mãe Oxum começou a mudar a minha cabeça, começou a me dar entendimento que nós fazermos aniversário é uma dádiva e é um privilégio tirado de muitos. E aí, hoje, eu não aceito não fazer o meu aniversário. Eu não aceito não fazer meu aniversário. As pessoas dizem, às vezes tu te sente velho falando a tua idade. Eu me sinto não velho, eu me sinto orgulhoso de falar que eu tenho 42 anos de idade, porque isso aí é um privilégio tirado de muitos, né? Com certeza. Com certeza. Nós mesmo na pandemia, nós tivemos uma perda de uma filha bem nova, se eu não me engano, a nossa filha estava, não me lembro se era 36 ou 38 anos de idade, ela faleceu. Então, é um privilégio tirado de muitos, né? E se nós estamos fazendo aniversário, eu vou falar com muito orgulho, eu tenho tal idade e eu estou, porque é um privilégio que muitos não tiveram, e a pandemia nos mostrou isso, né? E acho que demarca muitos privilégios, né? Não só com a pandemia, né? Mas de muitos, né? Da gente é uma resistência, né? Para muitas pessoas é estar resistindo ainda, né? Dependendo dos fatores, dependendo do Sobrevivendo, né, doutora?
dependendo do contexto de vida da pessoa, ela é uma sobrevivente, né? Então é um privilégio mesmo, né? E aí por isso que minha mãe amava fazer a festa dela de aniversário. E eu faço aniversário quase que um mês antes do teu. Eu faço aniversário dia 26 de dezembro. Ah, que legal. Faço depois de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo roubou a cena do meu Não, o aniversário. bom de tudo é que tu tem ainda a oportunidade de ganhar um presente, porque quem faz 25 não ganha presente, já tem Natal, né? Não pode. Eu ganho um presente, mas tudo bem. Mas assim, mas no fim, eu comecei a ressignificar isso e aceitar, sabe? Olha, faço aniversário 26 de dezembro, é o meu dia, eu vou comemorar do jeito que eu quero, né? Comemorar o meu aniversário, meu dia. Vai ser, e é o meu dia e eu dedico para fazer algo que eu queira, né? Não necessariamente fazer uma grande festa para reunir todo mundo, porque todo mundo está viajando, mas algo que seja para mim mesmo, né? Mas, pai, aí não sei se seria interessante a gente falar um pouco, eu acho que, né, me apresentei assim um pouco sobre a Isabel, né, com Antes de falar Isabel. sobre o nosso tema, a pergunta que não quer calar, já que nós falamos de aniversário, vamos falar dessa doutora linda, maravilhosa, mas que idade ela tem? 33, idade de Cristo. Toma! Não quero E morrer nem com certeza. parece. Hã? E nem parece. Ah, pois então. É. Não me estressei tanto ainda nessa vida, né, eu acho. Tá Pra, né, começando. Tá começando. tô começando o estresse, tô começando agora. Mas falar assim que eu acho que também falando sobre o privilégio, né? Para mim foi um privilégio poder estudar, né? Estudei em escolas públicas, mas tu ter uma estrutura familiar te possibilita se dedicar exclusivamente a isso, né? Assim, me dedicar somente a isso, né? Tu estava aqui falando, com 15 anos, estava trabalhando, né? Ajudando no terreiro e se virando. Com 15 anos eu estava, né, exclusivamente dedicada a isso. Então, também é um lugar de privilégio isso, né? Privilégio que a gente fala, né? Do privilégio branco, né? Essa tal privilégio da branquitude aí, né? É verdade. Mas tive esse privilégio também de trabalhar com os terreiros. Minha graduação foi em antropologia, meu mestrado e doutorado foi em antropologia, mas conhecer os terreiros foi um privilégio e o terreiro que me apresentou o tema que desde então eu pesquiso, eu estudo e de algum modo eu sempre me encontro com ele de novo e me reencontro, que é esse tema da intolerância religiosa, do racismo religioso, da religião no espaço público, né? Essas discussões sobre religião e política, enfim. E eu acho assim, abrir um podcast que é sobre axé, que é sobre as religiões. Me sinto também privilegiada e honrada de falar um pouco sobre esse tema, que eu já estudo há alguns anos, pelo menos já há mais de 10 anos. Que eu também, né, em alguns espaços eu tenho que falar, ó, já faz mais de 10 anos que eu estudo sobre esse tema, e faz mais de 10 anos que eu sou antropóloga, então me respeita, né? É uma história linda, né? E principalmente espaços que são dominados por homens mais velhos, né? Enfim, espaços mais institucionais, assim. Então, o pessoal gosta de desqualificar, ainda mais quando vê uma mulher que aparentemente é mais jovem ainda. Então, o pessoal gosta de desqualificar, né? Verdade. Mas, então, eu tive esse privilégio de estudar esse tema e as manifestações religiosas aí de Pelotas, né? Que foram perseguidas, que passaram por esse processo de perseguição, foram criminalizadas, sofreram discriminação mesmo. Então, pude desde o princípio acompanhar esses espaços de não privilégio da religião, né? Que é muito difícil de falar, que é muito delicado de falar, e que a religião e que as pessoas de religião também tem esse papel, né, essa responsabilidade com a sua religião, que é combater o racismo, né, que é combater a intolerância religiosa, que é denunciar, né, que isso existe, porque as pessoas pensam assim, olha, a gente é muito importante,
falar de formas positivas da religião, o quanto que ela é uma potência, de quanto que ela dita o que é cultura, principalmente no Brasil, principalmente até mesmo nesse recorte Pelotas, porque as pessoas pensam que o estado do Rio Grande do Sul, que Pelotas e outras cidades do Sul, elas são majoritariamente brancas e que a cultura é portuguesa, tem essa referência europeia sempre, né? Não Sim. quer dizer que não exista essa referência cultural, mas existe um apagamento sistemático, um apagamento na história, um apagamento nas nossas instituições, um apagamento na educação, um apagamento em diversas instâncias dessa cultura, né? Dessa cultura que é tão forte até hoje, que resiste. Essa sim resiste, essa sim tem um privilégio de estar viva, e que bom que está sempre lutando pelos seus espaços e por estar viva, de diferentes maneiras, né? Agora, através de um podcast, isso é uma forma de manter a religião viva, de manter esses registros dessa cultura, né? A religião é uma cultura. Religião de matriz africana é cultura. Então, eu acho que isso, sim, é um poder, né? É um poder, de algum modo, estar falando sobre esse tema, que é tão rico, e, de algum modo, fazer parte desse registro aqui do podcast. E aí, eu não sei, assim, o que a gente poderia falar sobre esse tema, falar sobre religião aqui em Pelotas, o que a gente poderia Vamos começar falando para a doutora nos explicar um básico de o que é antropologia. O que é antropologia? Nossa, já começa com o básico, com uma pergunta bem difícil. Então, antropologia é muito confundida com sociologia, não que ela não dialogue com essa ciência, né? É uma ciência que faz parte desse guarda-chuva das ciências humanas. A antropologia se diferencia de outras disciplinas devido a essa pesquisa mais empírica, que é chamada etnografia, né? Então, nosso modo de pesquisa é através da etnografia. Então, a etnografia é um modo de pesquisa, de um estudo aprofundado de um grupo social, de um determinado grupo social, que a partir desse estudo a gente não vou dizer compreende, não é? Mas que a partir desse estudo a gente reconhece, identifica, dialoga com outros códigos culturais. Então, a gente traz essas diferenças à tona, né? A gente traz através dos nossos estudos, das nossas publicações, a gente fala sobre essas diferenças culturais através de diálogos com essas pessoas que são detentoras por esses grupos sociais que detêm essas outras formas, essas outras realidades culturais, essas outras realidades sociais, esses outros modos de ser e estar no mundo. Então, a gente não é que a gente traduza, né, esses códigos culturais, mas a gente traz para outros debates esses outros códigos, a gente fala sobre essas outras realidades, traz a complexidade dessas outras realidades, por exemplo, né, realidade sobre um terreiro. Talvez uma pessoa do senso comum vai pensar, mas o que um terreiro vai falar sobre estrutura de uma organização social, né? O que ele fala sobre isso? O que o terreiro está falando sobre corpo? O que o terreiro fala sobre saúde? Né? Então, tem um modus operandi que determina uma outra concepção de saúde, tem uma organização desse terreiro, né? Uma organização social desse terreiro que difere dessa organização macro da nossa sociedade ou da sociedade pelotense, por exemplo, né? Se eu vou pegar e estudar sobre um terreiro específico de Pelotas, ele vai me mostrar uma outra ideia sobre corpo, uma outra ideia sobre oralidade, né? Ou seja, sobre saber, né? Então, assim, é a partir do diálogo e desse conhecimento muito aprofundado de vivências e de experiências com outro grupo que a gente traz essas complexidades de outras realidades sociais, de outros
códigos culturais, que as pessoas têm muito essa ideia de que todo mundo compartilha os mesmos códigos, de que todo mundo compartilha das mesmas realidades, né? E que não existe uma complexidade naquele grupo que, por exemplo, fundamentalmente, sua tradição é oral, por exemplo. Sim. Como que ele que não tem registros através de livros, de documentos escritos, pode ser tão complexo, né? E pode mostrar essa complexidade. Então, a gente constrói junto. Claro que antigamente não era bem essa perspectiva, né? Mas atualmente a antropologia trabalha nessa coautoria, com essa ideia de que, né, quando eu trabalhei com os terreiros, né, quando eu trabalhei com essas manifestações das religiões de matriz africana em Pelotas, são as pessoas que estão trabalhando, né, comigo, né? Eu estou trabalhando com essas pessoas e essas pessoas estão trabalhando comigo, e a gente vai, eles que vão me apresentando essa outra forma de ser e estar no mundo. Não sou eu, né, que apresento e que digo, olha só, vou traduzir isso aqui para vocês, né? Pelo contrário. Então, a antropologia, ela é uma ciência que trabalha com as subjetividades, que trabalha no fim do meu estudo, eu não apresento a partir de uma hipótese, eu apresento um estudo final, né, e dizendo, olha, por exemplo, festa de Iemanjá é isso. Não, festa de Iemanjá naquele recorte, naquele tempo, espaço, com aqueles grupos, com esse recorte, com essas pessoas, nós vivenciamos tais coisas que apresentam tais complexidades e que resultam nessa trama, né, de conflitos, de disputas, que apresentam um reconhecimento em pouco tempo, né? Apresentam um reconhecimento da sociedade em relação às religiões de matriz africana, através de um reconhecimento reconhecendo, né, essa manifestação como um patrimônio cultural. Então, naquele tempo do meu estudo, eu apresento diversos resultados, digamos assim, né? Então, por isso que ela se diferencia de outras ciências mais exatas, enfim. Mas então é uma ciência né, que faz parte das ciências humanas e que eu tenho, particularmente, tenho um amor pela antropologia, e eu acho que ela é capaz, assim, é uma ciência muito capaz de dialogar com diversas áreas, com diversos grupos. Então, se alguém está ouvindo aqui e está em dúvida, ou pensa assim, o que é antropologia, né? Pensa só em antropólogo, ou associa antropólogo sempre a indígenas, antropólogo sempre né, a demarcação de territórios. A antropologia tem uma ampla variedade de possibilidades de atuação, e acho que a antropologia, assim, para mim, ela é muito rica, que ela me, me, me nutre também enquanto pessoa, né? Ela desenha também as minhas formas de ver e estar no mundo. Então, eu acredito muito na antropologia também para a experiência de cada um, sabe? Para além de ser um pesquisador, de ser um estudioso, enfim, essa pessoa, ela consegue, quem acaba estudando antropologia, entrando nesse mundo, ela vai conhecendo outras formas de ver o mundo e vai se vendo de outra forma. Então, eu amo antropologia. Se um dia o pai optar por um curso, pense na antropologia. Resumindo, é um curso que nos faz nos tornarmos seres humanos de super-humanos e mais de cabeça aberta em todos os sentidos, né? Conhece desde o mais de qualquer tipo de religião, seja mais humilde ou a mais elevada em si, nos tornam pessoas melhores, porque a gente estudando esse tipo de situação, acredito que a gente consiga enxergar com outros olhos, né? Com E vai certeza. quebrando o tabu da ignorância, né? Hã? E vai quebrando o tabu da ignorância, né? Porque muitas Bom, coisas, às vezes, as pessoas são ignorantes, né? Eu entro nesse contexto também em alguma situação. Doutora Isabel,
A senhora já nos disse para nós o que é a antropologia em si, já nos disse que a senhora é filha de professor, e é sobre esse fato agora. O que levou a escolher ser antropóloga? Foi esse sentido de ser humano, de conhecer, ou simplesmente foi através de fé na religião, ou no terreiro, ou o que for, que te chamou a atenção? Porque há 10 anos atrás, como antropóloga, 10 anos atrás, é um tempo, já uma estrada. O que te levou para escolher essa faculdade? Então, que bom que tocou meu pai, né? O meu pai é professor e eu, desde pequena, atualmente eu estou trabalhando, vale dizer, atualmente eu estou trabalhando no Instituto de Direitos Humanos, num programa, executando um programa de proteção aos defensores de direitos humanos. É um programa federal e aqui no estado de Minas ele é executado por este instituto. Eu estou falando isso porque desde pequena eu queria muito fazer direito. E na minha ideia, assim, direito era para lutar pelos pobres. Eu colocava isso, né, nos questionários de criança na escola, porque eu não sei né, o que eu em criança imaginava o que era um advogado, né, ou uma advogada, não sei, eu associava isso, né, que de algum modo eu ia estar representando, né, essas pessoas, ajudando essas pessoas, representando uma voz, né, Sim. dessas pessoas, assim. E aí, no fim, eu não fiz direito, não passei no vestibular para direito. Minhas amigas, minhas melhores amigas passaram no curso, e eu passei no curso de antropologia, que era um vestibular que existia no meio do ano, assim, né? Existia um vestibular no meio do ano e o vestibular do final do ano, antes de existir Enem, né? O Enem já existia, na verdade, era uma prova, mas que complementava a tua nota do vestibular. Então, eu fui aprovada no meio do ano para antropologia e comecei a cursar antropologia. E meu pai disse assim: cursa antropologia porque tem a disciplina de antropologia jurídica no curso de direito. Quando tu passar em direito, tu já vai ter cursado uma disciplina e aí tu já vai matar essa disciplina. E foi por isso que eu entrei no curso. E aí eu sempre fui atrás da antropologia do direito, desse diálogo com os estudos, né, jurídicos e tudo mais. Então, minha graduação inteira fui chata dos meus professores, sempre querendo tratar desse tema, e tem esse tema, né? Tem esse campo. Para ajudar as pessoas, por querer ajudar as pessoas, sempre. Nesse tempo aí já não era nem por isso, porque eu queria, né, cursar direito mesmo sem ter, já não tinha mais, obviamente, essa ideia romântica, né, da advogada que ia lutar pelos direitos humanos, né? Porque não é bem isso. A gente sabe quantas pessoas fazem curso de direitos humanos e acabam não necessariamente sendo um defensor dos direitos humanos, né? Então, e hoje eu estou nesse lugar. Trabalho com defensores dos direitos humanos e a maioria dos defensores de direitos humanos são pessoas que defendem diversas causas, mas representam, na sua grande maioria, coletivos, né? Então, comunidades quilombolas, a grande maioria são comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades que lutam pelo direito à terra, então MST, MTST e assim vai. Então são esses grupos que a gente não imagina, né, que são os que, né, no senso comum, o senso comum não tem essas pessoas e esses coletivos como defensores dos direitos humanos, mas são eles que realmente defendem os direitos humanos, né? Então, a gente tem 2 casos de intolerância religiosa, então temos 2 casos de pais de santo. Então, a gente é uma coisa assim, o senso comum não coloca essas pessoas como defensores, né, e defensoras dos direitos humanos. E aí, no fim, fiz o curso de antropologia e mais para o fim do curso, a gente tem que escolher um tema para a nossa pesquisa, para o TCC. E aí eu queria trabalhar com comunidades quilombolas, por essa questão de direitos à terra, de demarcação territorial. E aí a minha professora, minha orientadora, Rosane Hubert, ela disse, não, vamos tratar desse tema da intolerância religiosa, é um tema que dialoga com a antropologia do direito, né, vai trabalhar essas questões de laicidade, de secularismo, de secularização, e
E aí tu vai tratar do tema do direito que tanto tu quer, guria chata, toma esse tema. E aí, nesse momento, eu comecei a frequentar alguns terreiros para criar uma rede, para conhecer as pessoas. E nesse mesmo período aconteceu o caso polêmico que foi do Bará do Mercado, né? O ritual de assentamento do Orixá Bará, né? No interior do mercado, isso foi em 2012. E foi bem o período que eu estava começando a fazer a pesquisa. Então, fiz entrevista com a mãe Giza de Oxalá. Na época também conversei com outras lideranças. E aí fui trazendo de cada liderança um caso de intolerância religiosa. Então, um dos meus casos era o ritual de assentamento do Bará, do mercado, mas outros casos que pais e mães de santo estavam passando em Pelotas, São Lourenço, Rio Grande. Então, traz, assim, um recorte mais do contexto sul do Rio Grande do Sul, mas com vários casos de intolerância religiosa e apresenta o quão complexo é esse tema, né, da intolerância, e como os casos eram tão diversos, né. E aí, na minha dissertação, eu trabalhei com a festa de Iemanjá, que ela estava passando por alguns entraves e impasses para ser realizada, isso no ano de 2014, mas minha pesquisa começou em 2013. E aí depois, agora na minha tese de doutorado, que foram sobre as marchas religiosas, né? As marchas religiosas contra a intolerância religiosa e as marchas para Jesus, né? Eu trabalhei esses dois grupos religiosos na cidade e como eles compõem a cidade, né? A geografia da cidade através dessas manifestações religiosas públicas. Mas eu trabalho com as marchas contra a intolerância religiosa desde a festa de Iemanjá, porque a primeira marcha contra a intolerância religiosa foi em decorrência desses impasses em relação à festa de Iemanjá. Isso foi em 2014, né? 2014, a primeira marcha. Então, eu já venho acompanhando esses movimentos do terreiro, esse movimento organizado, esse movimento, né, de organização política mesmo, né, de estar presente no espaço público já há algum tempo. E nesse período também eu participei de algumas conferências para criação do conselho, né, do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, lá atrás, em 2013. E aí vim acompanhando até esse conselho ser criado, assim. Então, é um movimento muito, assim, quem vem acompanhando, principalmente esses casos mais críticos da religião na cidade, esses casos de intolerância, esses casos de racismo religioso, vê também uma potência política, né? Por um outro lado, uma potência política das comunidades tradicionais de terreiro em Pelotas, né? Esse movimento por conseguir um espaço na representação política através de um conselho. Imagina ter um conselho municipal de povo de terreiro, né? Em 2012 as pessoas não imaginavam, estavam ali construindo. Levou algum tempo, levou alguns anos, mas hoje a gente tem um conselho consolidado na cidade que determina políticas públicas, que pensa políticas públicas, que pensa sobre diversas formas de reconhecimento da religião na cidade e para fora da cidade. Então, são ganhos assim muito representativos, muito significativos para a religião na cidade e nesse contexto do estado do Rio Grande do Sul, né, que é um estado tão conservador, que é tão racista. Então a gente tem, por um lado, um estado tão opressor, mas que tem também uma potência, né, uma reação muito poderosa, né, das religiões de matriz africana. Sim. Nós queremos saber, doutora, já que nós estamos falando em intolerância religiosa, e acho que vai entrar nesse tema também, como foi para a senhora trabalhar nesses divisor de águas, como na Marcha para Jesus e na procissão do Bará do Mercado? Como foi? Sofreu intolerância ou foi profissional mesmo, não teve problema em si, as pessoas contigo? Então, isso foi algo bem desafiador, né? Tem uma questão, como é que eu posso dizer, não é de estrutura, eu acho, não sei se é estrutura, mas enfim, é uma exigência, né? Do doutorado, da pesquisa de doutorado, desse produto final, digamos assim,
né, de 4 anos de doutorado, ele tem que ser um produto inédito. Ou seja, nessa tese tem que trabalhar um tema, né, uma temática nova e apresentar ideias novas, né, para o debate. Então, é algo bem mais complexo que um mestrado, que o TCC. E aí, não, assim, não que tenha muitas publicações sobre as religiões de matriz africana e suas manifestações na cidade de Pelotas, tanto na área da antropologia como outras áreas, não tem tanta diversidade de publicações sobre as religiões de matriz africana no contexto do Rio Grande do Sul, em comparação à Bahia, por exemplo, né? A gente tem, nossa, uma vasta bibliografia, uma literatura de alto nível, assim, sobre as religiões de matriz africana da Bahia, do Rio de Janeiro, porque tem centros ali, né, maiores de pesquisa, porque é do interesse maior das pessoas estudarem ali, né? É diferente do Rio Grande do Sul, né? Também faz parte desse processo de apagamento da historiografia sobre essa presença das manifestações, sobre essa presença negra, né, na constituição do Estado como um todo. Então, tem esses dois movimentos, tanto de, digamos, falta de interesse, né, dos grandes pesquisadores nesse local, né, e esse apagamento na historiografia. Então, a gente não tem tantas publicações sobre as religiões de matriz africana aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem, inclusive, algumas referências que vão se repetindo nos trabalhos, porque são as primeiras referências, então, sobre as religiões aqui. Mas, e sobre religião e espaço público, a gente tem menos ainda. Então, eu já tinha esse tema, já tinha alguns estudos sobre as marchas religiosas em outros contextos, em outros locais, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, falando dessas manifestações religiosas no espaço público e trazendo para o debate essa complexidade de pensar que o espaço público é um espaço laico, ou seja, não deveria haver a presença de manifestações religiosas no espaço público, mas, ao mesmo tempo, enquanto o Estado laico que preza, digamos, né, pela liberdade religiosa, ele também não pode reprimir a manifestação religiosa no espaço público, né? Então, a gente tem esse debate. E aí, eu trouxe esse debate para o contexto de Pelotas, porque as marchas contra a intolerância religiosa, que eu já vinha pesquisando lá desde 2013, 2014, eu já estava acompanhando, já sabia os trajetos, já tinha acompanhado também a procissão ao Pai Bará, que foi em 2015, 2016. Então, eu já sabia mais ou menos os trajetos de ocupação da comunidade tradicional de terreiro na cidade para manifestar a sua religião, mas não só isso, né? Mas também denunciar práticas de intolerância, práticas de racismo religioso, fazer um uso político desse espaço, né? E aí, um dia eu estava na praça Coronel Pedro Osório e vi um bando de gente com uma camiseta branca. E eu, mas que tanta gente com camiseta branca, não sei o quê. E aí dizia Marcha para Jesus. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse grupo. Mas a Marcha para Jesus é bem antiga na cidade de Pelotas, sabe? Agora eu não vou me lembrar da data exata. Mas ela é bem antiga. Só que ela não teve todos os anos. Sim. E aí eu comecei a comparar e a perceber que os grupos evangélicos, que também são muitos, né? Não vou dizer o grupo evangélico, são vários, né? São muito distintos. Eles também ocupavam os mesmos espaços. Então, tem uma disputa, né, religiosa por esses espaços. Por um lado, pode-se dizer que alguns grupos, que são esses, né, cristãos, tentam se apresentar mais nesse formato religioso, de que não está ali disputando por um espaço político, enquanto que os religiosos de matriz africana, principalmente através de manifestações como a marcha, até a própria procissão Pai Bará e outras procissões, elas trazem muito esse traço mais político, mais de demarcação, né? Porque
são outras formas de se expressar no espaço público, né? Então, e aí tem umas disputas ali, né, por esses espaços, e são os mesmos, que é a Praça Coronel Pedro Osório, o mercado público. Locais mais públicos da cidade, na verdade, né? Hã? Os locais mais públicos da cidade mesmo, né? Onde dá visibilidade, né? Exato, onde dá visibilidade. Então, são formas de ocupar. E, assim, essa ocupação religiosa política, ou ocupação política religiosa, tem suas complexidades, né? Então, que vai apresentando ali como é que cada ano, vai se posicionar, quais são as estratégias de visibilidade de cada grupo. Então, cada grupo usa essas suas estratégias. E é interessante perceber que cada grupo tem suas estratégias. As pessoas não vão para o espaço público sem se organizar anteriormente. Existe uma organização prévia, né? E aí, a minha participação nisso, tentando responder a tua pergunta, e aí vem o papel da antropóloga, né? Foi um desafio. Eu me desafiei, porque precisava também de um tema mais inédito para esse estudo, para essa pesquisa. Não adiantava, né, continuar nas marchas contra a intolerância religiosa, porque a minha ideia era trabalhar com espaço público e religião, mas eu precisava de trabalhar com outros elementos, né? E aí surge a Marcha para Jesus, e aí o meu estudo ele não é comparativo, no sentido de comparar um grupo em relação ao outro, mas comparar os usos desses grupos na cidade, né? Como é que eles conformam a cidade? Então, é a cidade que está sendo comparada. E assim, e aí para mim foi bem difícil mesmo. Foi muito difícil. Mas existiu algum momento, alguma deparação sobre alguém batendo de frente no sentido de te impondo algo que tu faz, tem que seguir aqui com nós, ou então tu segue lá, ou não existiu esse Não, tipo de não. situação? E foi uma opção minha, desde o início eu fui honesta, tanto com o pessoal de terreiro, né, que principalmente era o Babalorixá Juliano de Oxum, que ele estava muito à frente da organização das marchas contra a intolerância religiosa, mas com outros grupos também, que eu fiz diálogo, assim, mas e com os organizadores da Marcha para Jesus, que também é um grupo específico, né? Não, são várias igrejas, mas é um grupo mais específico que estava à frente naquele ano, que é da Igreja Batista, né? Então a Igreja Batista é um pouco mais aberta, assim, pelo menos essa igreja era bem mais aberta. Eu acho mais tranquilo. A gente conversar, e eu fui honesta com eles desde o princípio, falei que estava pesquisando as duas marchas, que as duas manifestações se colocavam como marchas também, então eu estava pesquisando as duas, e que para mim era mais difícil estudar essa marcha evangélica, essa marcha cristã, porque eu já vi um tempo pesquisando as religiões de matriz africana na cidade. Em nenhum momento colocaram a religião de matriz africana como algo negativo, pelo menos não para mim, né? Não na minha frente. Mas Isabel, foi muito difícil para mim mesmo, assim, como pesquisadora e como pessoa, trabalhar, porque o tempo todo é diferente, né? Com o pessoal de religião de matriz africana, isso nunca aconteceu, o pessoal tentar me converter. Ninguém ficava dizendo, não, tu vai te iniciar no terreiro. Não. Hoje, eu vou jogar música pra ti. Hoje, não sei. E o pessoal evangélico era o tempo inteiro tentando me converter e dizendo que eu era de Jesus e que minha palavra ia chegar em vários lugares. E aí, sabe, essa necessidade de colocar ali num lugar, isso me deixava muito incomodada. E isso me incomodou muito, assim, então, e aí foi muito difícil eles me aceitarem também, porque eu tinha que ser convertida, né, para eles, assim. Mas a gente foi conseguindo construir um diálogo, assim, eles foram entendendo que a minha pesquisa era mais mesmo sobre a organização deles ali, e não sobre os dogmas né, dos evangélicos e apresentar isso. Sim. Mas é isso, né? Acho que a antropologia também tem que lidar com esses desafios. E na época ainda tinha. Era o período de eleição do demônio lá. E aí, então, tinha vários
temas que eles falavam que eu ficava muito nervosa, mas deu certo, assim, eu acho que deu. Sabe que falando, doutora, sobre isso, sobre impor alguma coisa, alguma religião, né, ou alguma religiosidade para as pessoas, nós, da nossa religião, desculpa, somos ignorantes no saber, somos pessoas sem estudo, né, que tem isso, né, que todo mundo tem como ser assim, né, mas engraçado que a nossa doutrina religiosa, ela é maravilhosa e ela nos abre, nos eleva tanto ao conhecimento que eu, pelo menos na minha doutrina religiosa, eu aprendi que religião não se oferece. Aí nós somos arremetados daquela parte, tudo que é oferecido é podre ou ardido. Essa é o fato, né? Mas eu aprendi na minha religião, com meu pai, com meus ambos pais, meu pai de sangue, que é foi meu cacique, e o meu pai de santo, o pai Ailton, que foi meu babalorixá, né? Que a gente não se oferece, por mais que a gente tenha uma amizade, um carinho, que nós sabemos que a gente pode ajudar aquela pessoa com serviço de religião, com fazer alguma obrigação, alguma coisa, a gente não oferece, não se oferece. Nós sabemos que podemos ajudar, passando uma vela, passando um pacote, ou fazendo um aberto de caminho, o que for, mas a gente não tem o direito de oferecer. As pessoas têm o livre-arbítrio de pedir, de ir e vir e pedir. Então, as pessoas precisam chegar e nos pedir, pai, o senhor pode me ajudar? Bom, quando me diz isso, aí eu posso entrar num momento e ou jogar um búzio, jogar um oráculo, o que for, e dizer, vamos fazer tal serviço, vai te ajudar em tal coisa, vai abrir tal caminho, aí sim, mas a gente não oferece. E essas pessoas aí que se dizem tão religiosas, tão perto de Deus, para nós não falar e não nomear, mas sabemos do que nós estamos falando, eles ficam empurrando, botando goela abaixo, sabe? É como se fosse o tipo a pessoa lá que está presa e o promotor tem que dizer que é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é goela abaixo e coisa que não é assim, né? E essas pessoas dessas igrejas em si, elas têm esse costume, primeiro batendo na porta das pessoas oferecendo o produto, né? E aí nossa religião não bate na porta de ninguém, o máximo que a gente faz é em local público, tá fazendo uma campanha de arrecadação de alimento ou uma campanha de arrecadação de roupas, de qualquer coisa assim que seja para doar, né, para os mais necessitados. É isso, mas também a gente não fica pegando as pessoas do braço, vem aqui, eu quero que tu me ajude, ou fulano me ajuda. Não, a gente faz campanha, a campanha vai quem quer. Vai Claro. estar ali quem quer, vai passar ali quem quer, tranquilo. E essa parte aí dessa função eu não curto, sabia? Não sou grosso, porque se existe uma religião que não tem preconceito de nada e uma religião que abraça tudo e todos é a nossa, né? Tanto a nossa Umbanda quanto o nosso africanismo, a gente pega desde a pessoa lá, um exemplo, desde o bandido, a pessoa da quadra, eles coisas, a nossa religião não tem preconceito de nada. Do portão para fora, tu vai ser o que for da tua vida, aqui dentro não importa aqui dentro. Claro que a gente entende que a religião ela é uma evolução, né, espiritual para as pessoas, e fulano na rua ele tem uma índole ruim, fulano na rua ele é muito brigão, é uma pessoa que pega tudo a ponta de faca, que não se dá com ninguém, briga e tudo é porrada. Quando entra para a religião, ela vai a mente, né, espiritual vai evoluindo, essa pessoa vai se tornando outra pessoa, outro ser humano, e eu posso te dizer particularmente que eu não tinha uma cabeça que eu tenho hoje, claro, a idade também me fez isso, mas eu, quando era mais jovem, eu era muito, como é que é a palavra certa? Eu pegava tudo de ponta, eu não tinha Exclusiva. paciência, explosivo. Eu era um estupim, era um foguinho e eu estava explodindo. E se bobeasse, ainda tinha vontade de me botar nas pessoas ainda. E eu não levava desaforo para casa, eu não escutava bobagem, eu não tinha essa frescura. Mas isso também pode ter sido na minha mente sobre o preconceito de ser homossexual também, né? Porque a Uhum. gente tinha que saber se defender na época, porque no meu tempo de assumir homossexualidade é diferente de hoje. Então, tudo era motivo para deboche, para risada, e no nosso tempo a gente costumava dizer que a gente passava numa esquina e levava baile, né? Eu não admitia baile, eu voltava para fazer o baile mesmo e terminar a bobagem. Hoje,
Isso tudo foi a religião, a Mãe Oxum também, né? Que come aqui, que me evoluiu, por exemplo, na função do aniversário, que hoje eu penso que aniversário tem que ser comemorado, que aniversário a gente nunca vai saber qual vai ser o último dia de comemorar ele, então, eles coisa. Então, a religião em si me somou nessa parte, me tornou um ser humano melhor, mas não digo empatia, porque isso aí sempre é do ser humano ter empatia. Claro, né? Não são todos, né? Mas a maioria, né, que a gente vem daquele segmento de Deus, daquela força espiritual, que é amar o próximo como se fosse a ti mesmo, né? Essas coisas assim que a gente aprende, né? E a função da Umbanda também, a Umbanda é paz e amor, a Umbanda nos ensina muita coisa, os nossos caboclos nos ensinam a evolução espiritual, né, de evoluir e crescer, e os pretos velhos também nos dão esse conhecimento, essa sabedoria de escutar a palavra, né, de ver o Exu que todo mundo prega que Exu é o diabo, Exu é isso, não tem nada a ver, gente, o Exu não tem nada a ver de diabo, Exu é uma entidade evoluída que está aqui para nos auxiliar, nos orientar. É o justiceiro, é o que cobra, é o que faz, o certo virar errado, o errado virar certo, mas tudo isso dentro da lei de Deus, dentro do teu merecimento e dentro do teu livre-arbítrio, tua liberdade de escolha. Uhum. Sabemos que se a gente plantar coisas ruins, vamos colher coisas ruins. E assim o contrário. Eu tenho para mim, independente de religião, existe um universo, né? Simplesmente pelo fato de nós nascermos, a gente sabe que existe uma força superior a todos nós, independente de religião. Então eu tenho o costume de dizer que tudo que tu lança para o universo lança de volta, né? E isso Também aí, isso é a minha... acredito. Desculpa. Não tem problema, pode falar. Não, pode falar. Não saiu a palavra que tu disse. Ah, então, não, acredito no poder das palavras mesmo, né? Do pensamento, que o universo tá andando com a gente, assim, né? Isso aqui são dois poderes, né? Porque isso aqui pensa, isso fala e se profetiza, né? Então isso tem grande poder, até não só na nossa vida no dia a dia, fora a religião, mas como também dentro da religião. Tudo que se fala é profetizado, né? Tudo que se pensa se atrai. Então a gente tem que usar essas duas coisas para fazer a nossa religião, que é a fé, que faz a força, e as mãos, né? Que é o axé que a gente passa. Então uma coisa é ligada na outra. Eu acredito que Deus é tão maravilhoso, que ele fez o ser humano perfeito, né? Uhum. Claro que toda essa perfeição, ele deu o nosso livre-arbítrio de querer ser bom e ruim, né? Infelizmente, isso também não é uma coisa boa, né? Mas ele te deu a liberdade. Mas eu sou apaixonado pela religião, desde pequeno nasci dentro dela, amo as forças da natureza, eu acho que as forças da natureza é divino, sabe? Olhar um orixá, fazer um axé com orixá, orixá de mata, orixá de praia, orixá de lombo, orixá disso, orixá daquilo, eu acho que é aquela força que a gente faz aquele axé e saber que larga na natureza, que existe uma energia espiritual ali que faz aquela coisa acontecer dentro do teu merecimento, isso para mim é divino, né? É lindo, né? E é exatamente isso que as pessoas não compreendem também, né? Essa relação, que é uma outra relação. Por exemplo, né? Estudar um terreiro também é isso, entender que é uma outra relação com a natureza, que não porque não traz essas diferenças entre cultura e natureza, pelo contrário, natureza e cultura estão juntas, né? Estão relacionadas. Elas precisam estar relacionadas para o terreiro funcionar, né? Uma pessoa, um corpo. Esse livro, eu não sei se conhece, Pensar na Go, Ah, do André. não conheço, mas E ele fala muito disso, assim, que o corpo de religião, o corpo de religião de matriz africana, ele é um corpo que tem essa extensão da natureza, né? É um corpo que, quando tu tá fazendo esses trabalhos para os teus orixás, não é só para os teus orixás, é para o teu corpo. Tá alimentando o teu corpo e o corpo do orixá. Tá alimentando, né, a tua mente e a potência do orixá. Essa potência está presente em vários lugares, em vários espaços, né? Não é só no espaço. Então, uma pedra não é simplesmente uma pedra, né? E aí, isso é tão complexo de explicar. Claro, eu estou falando de uma forma muito simples, né?
Mas é tão complexo de falar sobre isso e realmente a cosmologia que a gente fala, né, são esses modos de ser, estar no mundo, esses diferentes códigos para entender o que é ser, estar no mundo afro-religioso, esse mundo dessa matriz tão potente, é muito complexo mesmo, porque eu digo, desse mundo ocidental, euro-referenciado, ele divide o mundo em duas partes, né? Então, natureza e cultura estão divididas e não dialogam. Ou a gente está num momento que a gente consegue oprimir a natureza, ou seja, a gente consegue controlar a natureza para fazer as nossas hidrelétricas, então a gente controla as águas para fazer a nossa hidrelétrica, para transformar em energia para nós. Então a natureza trabalha para nós, a gente controla a natureza e a natureza trabalha para nós. Ou ela é tão descontrolada através de uma, sei lá, uma tempestade, um ciclone, né? Ela é tão descontrolada que ela é algo selvagem, que ela é algo que está, né, distante da gente. Olha só, nós evoluídos, nós controlamos, né, essas forças. Então, a natureza ela é uma coisa descontrolada em alguns momentos, e aí por isso que ela está distante da gente, entre aspas, né, desse grupo civilizado aí, que é esse grupo que pensa o mundo através dessas divisões, né? Como da divisão dessa natureza e cultura. E a gente que é do Ocidente, que vive nesse mundo com esses códigos, que vai desde a escola aprendendo dessa forma, né? A nossa aprende hierarquias, aprende, por exemplo, isso está falando, né? Se algum tempo atrás se assumir a sua identidade, a sua sexualidade, era algo tão difícil, e pensar num mundo que até pouco tempo realmente só existia duas identidades de gênero e só existia duas sexualidades. Ou tu era heterossexual, homossexual, ou tu era homem, ou tu era mulher. Que coisa horrível viver nesse mundo restrito a duas possibilidades. Ou tu é isso, ou tu é aquilo. É verdade. Né? É um mundo que te reprime, que não alimenta as tuas potencialidades. E o terreiro é o contrário disso, né? Porque os orixás, eles não são essa, ou são várias identidades num corpo de um orixá, né? E o mais interessante do orixá é que é isso, ele vai apresentar as sensações humanas, né? Os sentimentos humanos de raiva, de amor, de doçura da Oxum, mas vai apresentar, pode também ter inveja, pode ter mais próximo da gente do que algo inalcançável, né? De que a gente nunca vai chegar nesse lugar, porque esse lugar é inalcançável, de algo que foi construído aí nessa história cristã, né, católica, ortodoxa. Então, eu acho que o terreiro ele é muito mais próximo da gente, né? Com certeza. Ele a gente não consegue, e muitas pessoas não conseguem se identificar, né? Doutora, nós vamos abrir um espacinho para os nossos apoiadores, e aí dá um tempinho para nós tomar uma água, um cafezinho, rapidinho, 2 minutinhos, e em seguida nós já voltamos falando sobre mais um pouquinho disso, e depois já vamos entrar sobre o seu estudo aqui em Pelotas, tá bom? Certo, querido. Tá bom, até mais. Então, pessoal, voltamos novamente, depois dos nossos apoiadores, deu um tempinho também para nós tomar uma aguinha, eu fumar um cigarrinho, particularmente, que é o meu vício, que me mata aos poucos, mas sem ele eu não passo meu estresse, meu nervosismo. A doutora Isabel está aí com nós. Então, doutora, nós estávamos falando sobre a função para não perder o foco, finalizamos, né? A gente finalizou o último papo, né? Sim, finalizamos. Uhum. Então, agora nós vamos falar sobre
O teu estudo de Pelotas nós já falamos um pouco de o que é antropologia, já falamos das nossas vidas, tudo tá ótimo, maravilhoso. Agora já falamos das marchas que participou, né? Das marchas de Sim. Jesus, a marcha do Pai-Bará. Já falamos o que te levou a fazer a antropologia, né? Então agora nós vamos querer escutar da senhora como foi essa parte do doutorado, que já falasse também um pouquinho também do mestrado, mas como foi em si aqui em Pelotas, no povo, o povo do terreiro, como a senhora disse, nas marchas, como foi para estudar como é que eu posso explicar esse turbulhão de emoções, de pessoas, de religião em geral, como é que foi isso? Então, foi realmente um turbilhão de emoções, né? Porque no meu TCC, como eu falei, né? Eu trouxe vários casos de intolerância religiosa no contexto sul do Rio Grande do Sul. A maioria dos casos era aqui em Pelotas, mas a minha busca por lideranças, por pais e mães de santo, e quando eu comentava sobre esse tema, eles já iam me apresentando outras pessoas, né? Eles diziam assim: ah, porque o outro pai, a outra mãe também sofreu intolerância. Pode ir lá conversar com ela que ela vai te contar o que aconteceu. Então foi indo mais assim, né? Cada um foi me levando a outro caso. De um caso eu fui construindo, aí eu fiz um mosaico, eu falo, né? Um mosaico de casos, todos sobre essa questão da intolerância religiosa. Então, eu não senti tanto uma questão espiritual, digamos assim, né? Sim. Porque eu fui em várias casas diferentes, vários ilês, vários terreiros, mas para buscar essa narrativa sobre esses casos muito específicos, muito específicos. Então, as mães, os pais já estavam me esperando para me contar, né, os seus casos de intolerância religiosa e racismo religioso. Aí, na minha dissertação de mestrado, que foi sobre a festa de Iemanjá, os impasses sobre a festa de Iemanjá, na realização dela de 2014, e acabei também trabalhando com a festa em 2015, que foi trazendo um pouco, né, das repercussões de toda a movimentação de 2014 e como impactou na festa de 2015. Daí sim, daí eu senti uma coisa mais forte, digamos assim, porque eu trabalhei também na minha pesquisa, fiz entrevistas com representantes de entidades de organização do povo de terreiro. Então, trabalhei com algumas federações e os seus representantes, seus respectivos presidentes, enfim, com algumas lideranças, por exemplo, o Babalorixá Juliano de Oxum, com representantes políticos, com alguns vereadores que participavam e colaboravam na organização da festa de Iemanjá, e outros atores que eram contra a festa de Iemanjá, como representantes do poder executivo, que era a Secretaria de Qualidade Ambiental naquele momento, né, que estava construindo uma narrativa contra essa prática religiosa, contra essa manifestação religiosa, colocando todos os problemas ambientais ali na orla da Lagoa dos Patos, no espaço ali onde ocorre a festa de Iemanjá, ali, que é na orla Lagoa dos Patos, no balneário Nossa Senhora dos Prazeres, né? Para quem não conhece, para quem não é de Pelotas. Então ali é uma praia, né? É um local que é exatamente precisa, né? Que a gente estava falando da religião de matriz africana, né? Que é do batuque, da umbanda, que precisa dos elementos da natureza, como ela está relacionada com a natureza de outra forma, né? Que para a festa de Iemanjá acontecer como ela deve ser, ela precisa desses elementos da natureza. Então, ela precisa da mata que tem ali próxima, né? Que é a mata ali, a Mata Atlântica, né? A mata, da água, das pedras. Então, são vários elementos, né, que o pessoal precisa para construir e para consolidar
esse evento religioso, os seus rituais durante a festa de Iemanjá, porque são vários rituais também que são realizados durante a festa de Iemanjá, né? Festa de Iemanjá não é um dia específico, né? Pelo contrário. Daí, durante a minha pesquisa, fui mostrando como essa relação com o poder público local foi determinando também a organização da festa, foi determinando o tempo da festa, foi determinando, inclusive, os rituais, né? Impedindo que as pessoas usassem cachaça, outras bebidas alcoólicas, impedindo que as pessoas acendessem velas, enfim. Inclusive interferindo, então, nos ritos e nos rituais, né? Aí eu passei por uma disputa política muito forte. E aí, de algum modo, eu estava ali mediando um pouco nessas disputas. Então, eu senti assim que eu sofri um impacto espiritual e emocionalmente de alguns representantes do povo de terreiro, assim, né? De colocar que eu estava percorrendo vários terreiros e percorrendo vários espaços e que eu deveria me proteger espiritualmente, porque o meu corpo estava muito exposto, né? Meu, eu não estava tendo nenhuma proteção e eu estava num lugar de muita disputa, sabe? Não era disputa entre a comunidade de terreiro, mas era um lugar muito Várias energias. de várias energias, exatamente isso. De várias energias, assim, né? De pessoas querendo, né, indo contra aquela festa, de pessoas que, né, querendo construir a festa, e de muita tensão, porque na época estava se falando, inclusive, de que queriam tirar a gruta de Iemanjá, de que o poder público queria retirar a gruta e passar para a Praça Aratiba, lá de cima. Queriam que todos os acampamentos fossem lá. Então foi uma luta realmente, né, do povo de terreiro para que houvesse os acampamentos, fosse liberado, né, fosse autorizado pelo poder público os acampamentos religiosos durante a festa de Iemanjá. Ou seja, os acampamentos não eram acampamentos assim lúdicos ou acampamentos para enfim, para uma diversão das pessoas. Os acampamentos eram acampamentos religiosos que faziam parte de toda a festa, né? Porque as pessoas montam seus congá, montam o congá, fazem toda ali, representam ali o espaço do terreiro, né? Para fazer exatamente aquilo que a gente está falando, dessa extensão, né? Sim. Dessa comunicação e dessa que precisa dessa comunicação durante a festa de Iemanjá, né? Então, as audiências públicas eram o tempo inteiro para apresentar não só para o poder público local, mas para o poder judiciário também, que estava questionando a festa de Iemanjá e colocando a festa de Iemanjá como a principal manifestação ali que estava degradando o meio ambiente, degradando a orla da lagoa, o balneário Nossa Senhora dos Prazeres, né? Colocando só. E a festa de Iemanjá é uma vez ao ano. Ou seja, as pessoas fazem esses acampamentos, por mais que numa década de 70, 80, esses acampamentos poderiam durar um mês inteiro. Hoje, né, na atualidade, eles duram 15 dias, um mês, 15 dias, uma semana. Não são esses acampamentos que destroem a Mata Atlântica, não são esses acampamentos que destroem a orla da lagoa, né? E o que o pessoal de terreiro estava denunciando também nessas audiências públicas é que há um descaso do poder público local com o Barro Duro, né? Que é Mas conhecido falar em intolerância religiosa, doutora, a gente já fala na nossa administração de Pelotas, a gente já sabe já o motivo, já que não deixa de ser uma intolerância religiosa, né? Que já tem vários anos que vão tentando terminar, não só com a nossa festa de Iemanjá, como também o nosso carnaval, que é uma cultura que já foi em nome... Pelotas foi já um precursor de carnaval, na verdade, né? Já foi falado muito do nosso carnaval em Pelotas. Então, se falarmos em intolerância religiosa, nós vamos falar também da nossa administração, né? claro. E Claro. acho que está aí explicado tudo, porque, como a senhora disse,
Não é só a festa da Mãe Iemanjá que causa depredação, que causa sujeira na orla, ou N coisa. Isso é todo ano. Todo ano existe isso. E todo ano é um descaso. E assim, quando termina a festa de Iemanjá, todo mundo que organiza, não só as pessoas que organizam, as pessoas que participam, limpam toda a beira. É a coisa mais linda, porque realmente as pessoas deixam a praia tão limpa como ela nunca esteve durante o ano inteiro dela, né? É um momento, inclusive, que as pessoas cuidam da praia, né? Assumem a praia como um espaço delas também, né? É um momento muito bonito, né? Inclusive tem o ritual lá no final do evento, que é o encontro nas águas, né? Que é o encontro da Iemanjá com a Nossa Senhora dos Navegantes com a Nossa Senhora Iemanjá. Isso, e é tão bonito, né? Um momento assim que apresenta um pouco dessa liberdade religiosa, um pouco dessa relação sincrética também que existiu no passado, né? Entre o catolicismo e a Umbanda. É, mas é um momento também que dois grupos religiosos se encontram e que conseguem dialogar, né? E conseguem se comunicar, conseguem se entender, se respeitar. E isso sempre existiu, porque desde que eu me dou por mim, meu pai fez a festa da Mãe Iemanjá na balsa há 25 anos. Durante 25 anos, a Nossa Senhora dos Navegantes saía do Laranjal e vinha pelo mar e nos encontrava na beira da balsa também e parava e nós fazíamos homenagem, que isso também vai ser um outro tema que eu vou falar também sobre a festa de Iemanjá da balsa com meu pai, com pessoas que também foram organizadores da festa. Meu pai não está mais aqui, mas tem pessoas que fizeram a organização junto com ele. Que isso sempre existiu. E não existia essa intolerância religiosa, não existia preconceito de nada. Vinham os pescadores com a Nossa Senhora dos Navegantes pelo mar, se paravam na beira do cais da balsa, e nós com a Mãe Iemanjá também de frente para ela, e elas se encontravam. E isso acontece há milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Não, é muito assim, representa muito esse respeito, né? Esse respeito e essa convivência, né? De diversas religiões, essa pluralidade religiosa que é o Brasil mesmo, né? E é tão bonito de ver, realmente é muito bonito esse encontro, né? Tanto, eu não vi o encontro, eu já vi o encontro na balsa, acho que já vi. Mas assim, e aí foi um momento muito tenso, porque tinha essas questões. E aí na tese tinha outras tensões, que né, estava trabalhando com outro grupo religioso de matriz cristã, e tinha essas disputas assim pelo espaço público. Mas não foi tanto quanto na dissertação, porque na dissertação algumas pessoas de terreiro deixaram bem claro isso para mim, assim, que o meu corpo estava muito exposto. Então eu, Isabel, não Isabel pesquisadora, mas Isabel, deveria me proteger, né? E aí, no fim, assim, uma pessoa específica, também representante de uma entidade, assim, criou alguns conflitos com a minha dissertação, assim, né? Duvidou de algumas questões, porque eu trouxe alguns aspectos históricos da festa de Iemanjá. Eu acessei alguns documentos históricos que estavam perdidos, assim, para alguns grupos, e eu tive o prazer de encontrar esse documento. Uma pessoa de terreiro me passou esse documento, pediu anonimato, né? Pediu sigilo em relação à pessoa, né? Mas pediu para contribuir. Entendeu que a pesquisa era sobre a festa, que era um modo de registrar esse período histórico da festa, né? Porque, ok, eu estava entendendo os problemas atuais, mas eu precisava entender qual era o lugar da festa de Iemanjá na cidade de Pelotas no seu passado, né? Já que a gente estava falando aqui, né, dessas invisibilidades, desse processo de apagamento, né, da história, a gente tem esse processo de apagamento em outros lugares também, né? Então, foi uma forma de registrar e de trazer essa parte histórica da festa de Iemanjá. E aí, esse documento é da década de 70. E é um troço, assim, fenomenal esse documento, porque ele mostra, assim, como a festa ela era grandiosa, a participação da festa era principalmente da comunidade do Barro Duro, ela era organizada pela comunidade dali.
ela era uma moeda de troca, de negociação entre o poder público e a entidade que organiza essa festa de Iemanjá. É, ela era, assim, a festa de Iemanjá ela era muito potente. Ela tinha, inclusive, patrocínio da Pepsi-Cola, da Coca-Cola. Ela tinha cobertura jornalística de pessoas de fora do país. Era uma coisa, assim, um fenômeno na cidade, né? Tem fotos, registros também da festa de Iemanjá com o pessoal da Marinha. Então, tinha, inclusive, um consentimento da Marinha, do Poder Federal, de reconhecimento dessa festa de Iemanjá. A festa era muito grandiosa. E, É, claro, ela foi perdendo esse lugar, né, que ela ocupava e que ela ocupou por muitos anos, em decorrência desse processo, né, de interferência do poder público, né, querendo organizar a festa, querendo injetar recurso público e aí exigir condições para elas de como ela deveria ser executada, de como ela deveria ser feita. E aí isso vai atrapalhando, né, qualquer movimento popular, né? Assim é o carnaval, né? O carnaval era grandioso quando era ocupado pelas pessoas, organizado pelas pessoas da própria comunidade que se identificava com o carnaval, com o movimento, né? Mas a partir dessa relação do poder público com essas manifestações culturais populares, assim, né? Ele vai. É uma estratégia política também, né? De ir minimizando o movimento e ele vai perdendo o seu glamour, vai perdendo essa potência que ele tem, né, com a comunidade. algumas coisas, na verdade, eu acho que algumas coisas o poder público peca, né? Porque se é para trazer povo, se é para movimentar a cidade, para trazer lucros financeiros para a cidade, por que não investir bem, né? É a mesma coisa no nosso carnaval. Está na Constituição que não pode fazer merchan no nosso carnaval. Mas pensa bem como seria o nosso carnaval se as empresas de nome, grandes nomes aqui, as multinacionais, investisse no merchan, num camarote, num banner, isso e aquilo, no nosso carnaval ia ser grandioso, como sempre foi, ia ser tal, igual o carnaval de Porto Alegre, eu não me lembro se tem também lá, mas lá para São Paulo, Rio de Janeiro, quantas empresas de grande porte, multinacionais, investem no carnaval, e olha o que é o carnaval lá. É, é E uma aqui forma. eles não, eles, em vez de pegar aqui, eles pegar e somar e deixar o bolo crescer, não, eles vão lá e fazem o bolo ficar abatumado, eles querem fechar o bolo ali, terminou aquilo ali, o bolo tem que ser assim, não pode crescer esse bolo. Isso aí é uma tristeza, né, doutora? É triste mesmo, assim. Já teve, né? O carnaval já teve essa potência em Pelotas. Os jornais a gente tinha, né? Os jornais organizados pelo movimento negro era uma potência, era referência para o Brasil inteiro. O carnaval de Pelotas era referência para o carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, se a gente não acessa a história e esses registros, mesmo que sejam poucos, a gente não sabe, a gente não conhece as nossas origens, as nossas referências e o como a gente faz para resgatar, não é resgatar no sentido de retomar isso, né? É um lugar que sempre foi nosso. É um lugar que sempre foi da sociedade pelotense, da cultura pelotense, que é essa matriz africana, né? A cultura pelotense, ela é da matriz africana. A gente tem acho que são dados da historiografia também, 2 anos antes da abolição, em 1888, então 2 anos antes, quase 70% da população era negra. Então, assim, não é à toa que a gente tem essa referência tão marcada, tão forte, por isso que nossos movimentos negros eram de referência para o Brasil inteiro, os nossos movimentos organizados, né? Os jornais eram referência, o carnaval era referência, eram as manifestações culturais, como as de religião, né? Que permanecem, que bom que permanecem muito vivas, né? Mas elas precisam desse reconhecimento, Sim. desse lugar, né? Sim. Doutora, o que que a senhora acha numa coisa que eu estou pensando aqui? Porque hoje nós estamos falando de tudo, um contexto geral, ótimo, maravilhoso, mas a senhora tem que fazer as suas coisas também, né? Então não vamos também pegar muito tempo da senhora. Mas antes de nós finalizarmos, vamos só ver o que que a senhora acha. Hoje nós falamos de tudo num contexto geral. Eu estava pensando lá para o outro mês que vem, quando a senhora tiver um tempo, de nós fazermos um outro podcast só com 2 temas.
o primeiro tema, nós falarmos do negro escravo, a escravatura aqui de Pelotas, e terminando a fala disso, nós passarmos para a festa de Iemanjá e nós abranger mais a fundo. Nós irmos mais a fundo. Esses dois temas, num outro podcast, talvez no mês de setembro, onde a senhora fique mais leve, ou o que você acha? Ou no mês de novembro, hein? Que a gente tem o Novembro da Consciência Negra. O que a senhora acha de nós fazermos, então, marcar para novembro? Falamos da escravatura e falamos da festa de Iemanjá. Esses temas, nós vamos entrar somente para falar esse tema. Quando nós botarmos na rede a apresentação do nosso podcast, vai ser falando de dois temas, a escravatura e a festa de Iemanjá em Pelotas. E aí a gente fica bem a fundo nesse tema e a gente consegue dar mais grandeza para a cidade, né, no podcast, né, enriquecer mais o nosso podcast também. Então, antes de nós falarmos agora, de nós finalizarmos, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. E eu quero saber da senhora hoje, já como antropóloga, há 10 anos, o que é a doutora Isabel, antes Isabel Campos, e o que é hoje a doutora Isabel, formada antropóloga e trabalhando como nessa parte da gestão de projetos, patrimônio cultural em si, como é hoje, pessoal? Então, é uma pergunta muito difícil, né? Mas acredito que hoje sou uma mulher que, assim, cresci muito através das minhas pesquisas, através desse meu percurso com a comunidade tradicional de terreiro, com outros grupos religiosos. A antropologia, na verdade, né, é um lugar de construção, né, de saberes, que é isso que eu falei lá no início, né? Assim, a antropologia, ela te possibilita ampliar teu campo de visão, acessar outras realidades. E melhor do que acessar, né? Acessar uma coisa assim. E aí tu faz o quê quando tu acessa, né? E bom é que a gente, através da antropologia, a gente acessa, dialoga, constrói, amplia nossas criações, nosso processo criativo. Ela realmente é uma potência, assim. Então, hoje, a Isabel, que entrou na graduação e que estava meio perdida e só buscando o curso de Direito, eu estou muito bem, me encontrei muito bem, né, na antropologia. Digo que foi a antropologia que me escolheu, os terreiros que me escolheram, a Iemanjá que me escolheu, porque, assim, a gente tem uma coisa dentro da antropologia, quando a gente está fazendo pesquisa, que às vezes o campo ele não anda muito, assim, né, o campo de pesquisa, assim. Às vezes a gente escolhe uma temática antes de ir a campo, né? Porque, assim, a gente tem pouco tempo, a gente faz um monte de disciplina, a gente não imagina como que vai ser o dia a dia, a experiência ali, né? Da vida real, de estar com pessoas, dialogando com as pessoas. E às vezes tu nem encontra essas pessoas. Às vezes tu encontra muitas barreiras e tu não constrói nada com ninguém, porque às vezes as pessoas não estão dispostas, às vezes as pessoas não querem também participar da tua pesquisa. E eu nunca encontrei isso. Então, assim, eu sempre encontrei um campo muito aberto, as pessoas sempre me receberam muito bem. E então, por isso que eu sempre falo que esses campos que me escolheram e me aceitaram do jeito que eu sou, meio louquinha, mas todo mundo me aceitou e todo mundo esteve disposto a conversar comigo, a se abrir comigo. Obviamente, encontrei algumas barreiras, mas isso faz parte de qualquer lugar, né? Qualquer lugar de trabalho também. Mas hoje eu me sinto uma mulher assim que confio mais em mim, acredito mais em mim e eu acho que é isso. Eu quero lhe dizer, primeiramente, muito obrigado por ter se disposto para nos dar essa entrevista maravilhosa, com essa simpatia divina, esse conhecimento esplêndido. Quero lhe desejar muita sorte, muito axé, que a Mãe Oxum, o Pai Oxalá, o Pai Bará, todos os orixás te iluminem, que possa crescer, que possa brilhar a tua vida,
que cada vez mais que não haja caminhos fechados na tua vida, que tu possa sempre expandir para novos horizontes, levando o nosso nome da nossa cidade, da nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul para outros países, outras cidades, se Deus quiser, para fora do Brasil também, tu possa sempre progredir, crescer, ter muito axé na tua vida. Muito obrigado. Obrigada, por querida. essa grandiosidade de conhecimento, esse seio de sabedoria aí desse estudo divino da antropologia. Então, vamos deixar para nós fazermos outros 2 temas em novembro, se for o caso, tá? A gente vai se programando. Então, eu lhe digo muito axé e muito obrigado por tudo. Eu, o Pai Éder de Oxum e todo o pessoal aqui da Hora do Axé, lhe desejamos sorte e que seja próspera a sua vida cada vez mais. Obrigada, Paeda, obrigada por esse espaço, por me conceder esse espaço, por essa oportunidade de falar aqui. É tão bom, né, voltar às minhas origens, à minha cidade, mesmo que eu não esteja aí presencialmente, mas é muito bom sempre voltar, né, voltar às minhas pesquisas, voltar aos terreiros e dizer que, obviamente, né, construir isso junto, esse conhecimento é de vocês do terreiro, desse conhecimento ancestral da matriz africana e desse saber que é de transmissão, né? Através da oralidade, das conversas. E que bom que todos e todas, né, mães e pais, estavam dispostos a falar muito comigo. A falar. E que bom que eu consegui escrever muitas coisas, né? Então, eu sou muito grata e muito feliz por esse espaço. E tomara que em novembro dê tudo certo, que a gente se organize para o próximo episódio. E esperamos que a doutora Isabel também venha um dia novamente em Pelotas para nos conhecer pessoalmente, conhecer nosso Ilê aqui, né? Ah, eu quero, com certeza. Quando eu for a Pelotas, eu vou avisar aí o pessoal, porque eu quero conhecer esse Ilê. Quero esse axé, né? Isso aí.